é claro, Zapata não escreveu esse projeto sozinho. Houve outros interlocutores que participaram da elaboração desse documento e, principalmente, um interlocutor que é uma figura excepcional, interessantíssima, um homem chamado Otílio Montaño. Otílio Montaño, que era um professor de escolas rurais na região do estado de Morelos, na região natal de Emiliano Zapata. E o Otílio Montaño, um professor de primeiras letras, também um homem engajado, um homem politizado, um homem intelectualizado, que, entre outras coisas, se vale de textos do jornal La Regeneración para produzir o Plano de Ayala. Então, é muito interessante essa circulação de ideias, de referenciais políticos, de um certo vocabulário que acontece no México desse período e que vai aparecer no manifesto de camponeses que viviam em pueblos da zona rural, que tinham um acesso muito precário à educação, um acesso precário às letras e, no entanto, que também decodificam o repertório de ideias em circulação no México desse período. Existem, claro, os críticos do zapatismo que vão dizer, bom, o Otílio Montaño fez o texto sozinho, os camponeses não tiveram nada a ver com isso. Eu não acredito nisso, tampouco o John Womack, que é o autor desse livro sobre o Zapata, que eu indiquei para a segunda parte da aula de hoje, que é um texto clássico, Zapata e a Revolução Mexicana. E a discussão que nós faremos na segunda parte era, afinal de contas, sobre o que queriam esses camponeses do centro-sul do México, em torno de um documento que foi lançado por Zapata. Primeiro oralmente, ele percorre alguns pueblos vizinhos e o documento é lido em voz alta para outros caciques, para outros alcaldes indígenas, que eram os prefeitos que existiam nos pueblos, né? Os pueblos tinham autonomia política, a essa altura do campeonato já não mais oficialmente, porque a questão toda dos pueblos indígenas havia sido transformada pela reforma liberal no México, mas de toda forma esses alcaldes ainda gozavam de uma autoridade importante em princípios do século XX, já que os pueblos não deixaram de aparecer em virtude da reforma liberal, né? A reforma liberal fragiliza essa tradição toda, mas ela não faz com que os pueblos desapareçam de uma vez por todas do território mexicano. Então, esses alcaldes escutam a leitura do texto, vão se reconhecendo nele e proclamando a sua lealdade ao Plano de Ayala e, ao mesmo tempo, uma cópia desse texto é enviada para a cidade do México. Um primeiro jornal aceita publicar o conteúdo do Plano de Ayala. As tiragens desse jornal rapidamente se esgotam e, a partir daí, o Plano de Ayala tem uma repercussão muito acelerada, porque ele vai sendo reproduzido por jornais de outras partes do México. Então, é muito interessante como esse plano se insere, por um lado, em uma tradição da relação oral e dos rituais políticos próprios dos chefes indígenas do centro-sul do México, ainda em um contexto de comunidades camponesas que, embora ameaçadas pela reforma liberal, pelo porfiriato, continuavam resistindo, bem ou mal. E, por outro lado, esse Plano de Ayala tem um apelo na sua linguagem política que extrapola esse universo camponês. E ele vai, então, sendo reproduzido pela imprensa e o seu impacto é também muito profundo, muito imediato. Qual era a essência do Plano de Ayala? A essência do Plano de Ayala era de estabelecer que Francisco Madero havia traído a causa dos camponeses que o apoiaram no finalzinho de 1910, que as principais demandas desses camponeses não haviam sido atendidas e de que, por isso, esses camponeses continuariam lutando pelas suas demandas,
continuariam lutando pelo seu projeto, agora não mais contra Porfírio Dias, e sim contra Francisco Madeiro. Então, essa reviravolta do Plano de Ayala constitui um dos principais sinais de que a Revolução Mexicana não se encerraria com a chegada de Madeiro à presidência da República no final do ano de 1911. E ao mesmo tempo em que o Plano de Ayala, então, é pronunciado e difundido pelo país, Zapata se coloca como comandante de um exército camponês, o Exército Libertador do Sul, um exército que chegou a contar com cerca de 20 mil combatentes, sendo esses combatentes, em boa medida, camponeses. Camponeses que precisavam fazer a guerra e plantar a terra. E esse ritmo do plantio, colheita e, ao mesmo tempo, da guerra, do conflito armado, é o objeto desse livro do John Womack, de que forma esse exército se organizou e também indicando, através disso, os limites desse exército, né? Os limites de um exército que não era profissional, os limites de um exército em que, se os camponeses não plantassem, eles e a sua gente morriam de fome. Como, de fato, começou a acontecer. Quer dizer, por mais que fosse importante conciliar as duas coisas, começou a faltar comida para essas populações do centro e do sul do México. Em 1915, a gente vai chegar lá daqui a pouco, foi o ano em que essa carestia se manifestou mais claramente. E, por outro lado, essa ambiguidade do Exército Libertador do Sul também era reveladora de um certo projeto político, porque o tempo todo Zapata e os seus generais cuidaram para que os militares não se distanciassem dos camponeses, para que o tempo todo os militares, ou seja, aqueles que comandavam as artes da guerra em nome do Exército Libertador do Sul, não agissem como uma elite que se sobrepusesse aos camponeses, não. Eles deveriam dialogar de igual para igual, manter aquela noção dos conselhos, dos pueblos que costumavam encaminhar essas questões políticas com uma participação do pueblo, dos vecinos, dos moradores, muito intensa. Então, também esse perfil do Exército Libertador do Sul como um exército que quer se comportar como um exército camponês, com todos os problemas que isso trazia, isso se mantém ao longo da Revolução Mexicana e os próprios uniformes de guerra. A gente vai ter mais adiante uma aula em que vocês vão ver algumas fotografias da Revolução Mexicana. Os próprios uniformes de guerra traduziam essa postura, né? As roupas do Zapata, combatente, e dos seus soldados eram roupas de algodão branco, eram roupas de camponeses. Bom, esse é o perfil, então, desse Exército Libertador do Sul, que vai ganhando força, ganhando fôlego em toda a região centro e sul do México e levando consigo a chama de aspirações que eram genuinamente próprias dessas populações rurais e camponesas, ou seja, falavam em nome de um velho México, do México dos pueblos, do México rural. E também essa característica de um projeto revolucionário camponês que, em última instância, pretendia recuperar prerrogativas que haviam sido perdidas em face da modernização, prerrogativas que haviam sido perdidas em face da reforma liberal, prerrogativas que haviam sido perdidas em face da modernização econômica, as terras espoliadas, ou seja, era uma gente que queria recuperar antigas prerrogativas, antigas formas de vida que eram possíveis no México colonial, que eram possíveis no México das primeiras décadas do século XIX. Isso também está na raiz de um virulento debate na historiografia a respeito de qual é o caráter, de qual é o alcance de uma revolução camponesa. Uma revolução camponesa, afinal de contas,
caracteriza uma revolução ou não. Uma revolução que pretende restaurar formas tradicionais de vida, isso caracteriza uma revolução ou não? E é claro que a esse debate sempre se acrescentou um olhar marxista, daquele Marx do 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, o texto do 18 Brumário, em que Marx se indaga por que os camponeses na França, depois da Revolução de 1848, elegeram um candidato conservador como o Napoleão, que depois veio a ser Napoleão III, Luís Bonaparte. Esse texto que, de alguma forma, estabelece uma visão pejorativa sobre as aspirações políticas da população camponesa, como se, como vocês sabem, né, a discussão marxista clássica vislumbra no operariado, no proletariado, de fato, o potencial para realizar uma verdadeira revolução. Então, esse olhar cunhado pelo Marx lá no 18 Brumário permeia as discussões muito acesas, muito apaixonadas, que envolvem o tema do caráter revolucionário ou não do movimento zapatista durante a Revolução Mexicana. Bom, voltando aqui à nossa cronologia. Também no norte do México, instalou, logo depois da queda de Porfírio Dias e da ascensão de Francisco Madero ao poder, um outro foco de insurgência, um outro foco de desafio à autoridade de Francisco Madero, liderado por um homem chamado Pascual Orozco. E essa liderança de Orozco também desafiava o decreto, a decisão de Francisco Madero de pôr fim à Revolução, normalizar as coisas no México em termos de uma república democrática, do fim da ditadura. E Pascual Orozco, por razões que eu não vou agora detalhar, também desafia a autoridade de Madero. O que eu gostaria de destacar aqui em particular é que, para combater a insurgência de Pascual Orozco, Francisco Madero nomeia um general chamado Victoriano Huerta como o comandante do exército, de um exército nacional que estava sendo reorganizado por Madero nesse momento. E Victoriano Huerta tinha a missão de pacificar o norte do México. De fato, Victoriano Huerta vai fazendo o seu trabalho por ali, no sentido de confrontar as forças insurgentes de Pascual Orozco, mas o que acontece é que Victoriano Huerta vai se entusiasmando com o poder que ele havia adquirido naquele momento e as suas pretensões políticas aumentam. E todo esse processo culmina com um golpe de Victoriano Huerta contra Francisco Madero no mês de fevereiro de 1913. Então, vejam a história da Revolução Mexicana, que interessante em termos de um estalido que é dado por Francisco Madero, candidato de oposição a Porfírio Dias, e como a coisa vai assumindo rumos imprevistos. Não por acaso, com muita frequência, as etapas, as fases da Revolução Mexicana são comparadas. É claro que a comparação aí exige cuidado, porque não são coisas similares, mas em termos de uma revolução que vai se reinventando e que vai encontrando desfechos imprevisíveis, ela é comparada à Revolução Francesa. E a maneira pela qual a historiografia interpreta essas reviravoltas todas, muitas vezes encontra paralelos com a maneira pela qual a historiografia interpreta e reinterpreta as guinadas da Revolução Francesa. Bom, Huerta, então, promove um golpe bem sucedido contra Francisco Madero, prende Francisco Madero e o seu vice-presidente José Maria Pino Suárez e, na calada da noite,
retira Madero e Pino Suárez de suas celas e os executa sumariamente. Portanto, Francisco Madero, o primeiro líder da Revolução Mexicana, termina assassinado no início do ano de 1913. E Victoriano Huerta assume o comando do Estado mexicano. Se instaura na Cidade do México, no Palácio Nacional, como o novo mandatário político posto ao qual ele foi alçado através de um golpe contra o presidente eleito Francisco Madero. E uma vez no poder, Victoriano Huerta opera um movimento de retrocesso ao ambiente político do porfiriato. Um movimento de uma certa restauração de figuras políticas, de autoridades que tinham tido os seus dias de glória durante o porfiriato. Portanto, Victoriano Huerta logo começa a ser lido como alguém que realizava um movimento de restauração dos contornos políticos do país durante o porfiriato. E contra esses movimentos de Victoriano Huerta de retrocesso, de restauração da velha ordem, os vários grupos que haviam despertado para a Revolução ao lado de Francisco Madero, alguns dos quais depois haviam se insurgido contra Madero, acordam em se unir, em se organizar para confrontar Victoriano Huerta. Ou seja, a presença de Huerta no poder provoca um esforço de consenso, de articulação, de harmonização entre esses grupos de oposição que vinham afirmando projetos, perspectivas, comportamentos diferentes. Eles se uniram contra Porfírio Dias. Depois da queda de Porfírio Dias, as diferenças entre eles apareceram e eles voltaram a se unir agora contra a autoridade de Victoriano Huerta. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm uma participação muito singular nesse momento da história da Revolução Mexicana, porque acabava de ser eleito presidente da República nos Estados Unidos, Woodrow Wilson. E Wilson, vocês o conhecem por conta da Primeira Guerra Mundial e de todas as suas posturas durante a Primeira Guerra Mundial, que são muito marcantes. Wilson assume nesse momento uma postura dos Estados Unidos favoráveis, enfim, a esse processo de mudança em curso e contrária ao porfiriato e contrária também a uma figura política agora que começava a se apresentar como restauradora de um legado do porfiriato. Então, os Estados Unidos enviam fuzileiros que invadem o México através do porto de Veracruz nesse ano de 1914. E a questão, também não vou me aprofundar aqui também, esse é um tema de discussões, de interpretações, de trabalhos historiográficos muito interessantes, mas passando muito rapidamente pelo assunto, o fato é que a despeito do motivo alegado para essa intervenção ser também o de confrontar a autoridade ilegítima de Victoriano Huerta, o fato dos Estados Unidos intervirem no México nesse momento causa críticas e o desagravo generalizado. Ou seja, mesmo aqueles que lutavam contrariamente a Victoriano Huerta não apoiam a intervenção norte-americana. Claro, um assunto delicadíssimo, não apenas em vista da história pregressa desse México do século XIX, da guerra contra os Estados Unidos na década de 1840, mas também porque o tema do anti-imperialismo era um tema candente, um tema importante em alguns dos discursos, em algumas das plataformas revolucionárias colocadas no curso da Revolução Mexicana. Claro, o porfiriato foi sendo muito associado a um favorecimento dos interesses imperialistas no México.
Porfiriato foi sendo percebido como um regime que favorecia uma ação realmente desenfreada dos interesses imperialistas e particularmente norte-americanos no México. E essa dimensão de um país vizinho, ameaçador, truculento, que fazia dinheiro às custas da pobreza dos mexicanos, né? Até relendo esse livrinho do Friedrich Katz, aqui que eu indiquei para vocês na aula de hoje, o Friedrich Katz era um historiador alemão, falecido há poucos anos, um grande especialista em questões agrárias do México. E o Friedrich Katz nos lembra aqui o papel da família Guggenheim, ou seja, a família responsável hoje por esse extraordinário Museu de Arte Moderna em Nova York, porque se formou uma fundação voltada às artes e à cultura, que é muito ativa nos Estados Unidos, mas a fortuna dos Guggenheim deve muito a essa presença do capital norte-americano no México durante o Porfiriato. Os Guggenheim eram muito presentes no meio da siderurgia, da fundição de ferro e usaram essa produção para fornecer os trilhos de trem para a expansão da ferrovia no México. Então, o crescimento da ferrovia está muito ligado à siderurgia e muito ligado a essa presença dos Guggenheim no país. Então, isso tudo para lembrá-los do seguinte, que o tema do anti-imperialismo, desse ressentimento com o espaço que o Porfiriato concedeu aos interesses norte-americanos, isso também emergiu durante a Revolução Mexicana e a entrada dos fuzileiros em Veracruz foi algo considerado francamente inadmissível por muitos dos grupos envolvidos nesse processo da Revolução Mexicana. O tema do anti-imperialismo, a gente vai voltar a ele depois, porque também essa intervenção norte-americana ajudou a acirrar os ânimos em relação aos Estados Unidos e, após o fim da Revolução, as medidas do México frente aos Estados Unidos foram bastante drásticas, no sentido de dar um chega para lá, e as relações diplomáticas entre México e Estados Unidos ficaram duramente abaladas, ou seja, a Revolução, de fato, confrontou esse tema do imperialismo no seu desfecho.